Era uma tarde abafada na BR-163, entre Rondonópolis e Cuiabá, e eu só queria entregar minha carga e seguir viagem em paz. Foi então que vi um senhor de uns 70 anos andando sozinho no acostamento, com uma mala preta nas mãos e o olhar cansado. Parei o caminhão e desci para ajudá-lo, achando que era só mais alguém precisando de carona. Me chamo Carlos Eduardo Silva, mas na estrada todo mundo me conhece como Carlinhos do Espírito Santo. Sou de Vitória, tenho 45 anos e há mais de 20 anos rodo essas BRs do Brasil afora com minha Scania. É uma vida dura, mas honesta. Saio de casa na segunda e só volto no fim de semana para ver minha esposa Márcia e meus 2 filhos, o Pedro de 18 e a Ana de 15. Eles são minha razão de viver, minha força para aguentar tantos dias longe de casa. Naquela tarde, estava voltando de uma entrega de café capixaba em Mato Grosso. A carga já tinha sido descarregada e eu seguia vazio rumo a Goiânia, onde pegaria uma carga de grãos com destino ao Porto de Vitória. Era uma rota que eu conhecia como a palma da mão, mas algo naquele dia parecia diferente. O velho estava caminhando devagar, com dificuldade. O sol castigava forte e não tinha sombra nenhuma por perto. Quando parei e desci da boleia, ele me olhou com um misto de alívio e desconfiança. Tinha cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo e usava roupas simples, mas limpas. A mala que carregava parecia pesada demais para a sua idade. "Precisa de uma carona, seu doutor?" perguntei, tirando o boné e limpando o suor da testa. Ele assentiu devagar, ainda meio receoso. "Se não for incomodar, rapaz, preciso chegar em Cuiabá." "Claro que não incomoda. Sobe aí." Ajudei ele a subir na boleia e coloquei a mala no assoalho. Era estranhamente pesada. Ele se apresentou como seu Antônio, mas falou pouco durante o trajeto. Ficava olhando pela janela, nervoso, como se esperasse alguma coisa. Eu tentei puxar assunto algumas vezes, mas ele só respondia com monossílabos. Quando paramos no primeiro posto para abastecer, ele disse que precisava usar o banheiro. Desceu apressado e deixou a mala na cabine. Eu estava conferindo os pneus quando uma curiosidade estranha tomou conta de mim. Não era do meu feitio mexer nas coisas dos outros, mas algo naquela situação não estava cheirando bem. O nervosismo do velho, o peso da mala, a forma como ele olhava para trás o tempo todo. Subi na cabine e olhei para a mala preta. Minha consciência brigava comigo, mas a curiosidade foi mais forte. Abri o zíper devagar, só uma fresquinha para dar uma olhada. O que vi me fez o coração disparar. Mais dinheiro do que eu já tinha visto na vida inteira. Maços e maços de notas de R$ 100, organizados com elásticos. Rapidamente fechei a mala e desci do caminhão. As pernas bambas. Seu Antônio voltou do banheiro e subiu na cabine sem dizer nada. Eu tentei agir normal, mas minha cabeça estava a mil. Segui viagem tentando não demonstrar que sabia o que tinha naquela mala, mas era impossível não pensar nisso. R$ 2 milhões. Era mais dinheiro do que eu ganharia em uma vida inteira rodando estrada. Enquanto dirigia, 1000 perguntas martelavam na minha cabeça. De onde vinha aquele dinheiro? Por que um velho de 70 anos estava andando sozinho na estrada com uma fortuna? Seria dinheiro limpo? E se não fosse? E se eu estivesse transportando dinheiro de tráfico ou coisa pior? O velho continuava calado, mas eu notava que ele olhava pelos retrovisores com frequência, como se estivesse sendo seguido. A cada caminhão que nos ultrapassava, ele se encolhia no banco. Quando passamos por uma viatura da PRF, ele ficou mais tenso ainda, baixou o boné e desviou o olhar. "Seu Antônio", arrisquei. "O senhor está bem? Parece nervoso." "Estou sim, rapaz. Só cansado mesmo." Mas eu via que não era só cansaço, era medo. E agora eu começava a sentir o mesmo medo. Se aquele dinheiro fosse sujo e a polícia parasse o caminhão, eu seria considerado cúmplice. Minha ficha limpa, meus 20 anos de estrada sem uma multa sequer, tudo poderia ir por água abaixo. Pensei na Márcia, nos meus filhos. O Pedro estava no último ano do ensino médio, sonhando em fazer faculdade de engenharia.
A Ana queria ser veterinária. Como eu ia explicar para eles que o pai estava preso por transportar dinheiro ilegal? Como ia sustentar a família de dentro de uma cadeia? Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim sussurrava outras possibilidades. Com aquele dinheiro, eu poderia quitar o financiamento da casa, pagar a faculdade dos meninos, dar uma vida melhor para minha família. Poderia parar de viajar, abrir um negócio próprio, ficar mais tempo em casa. Pare ali na frente, disse seu Antônio de repente apontando para um posto de combustível. Parei e ele desceu novamente, dessa vez levando a mala junto. Ficou uns 15 minutos no banheiro. Quando voltou, parecia ainda mais nervoso. Colocou a mala no mesmo lugar e pediu para eu continuar. Para onde exatamente em Cuiabá o senhor quer ir? Perguntei. No centro mesmo, rapaz. Qualquer lugar no centro tá bom. Era mentira. Eu sabia que era mentira. Ninguém anda com 2 milhões de reais para descer em qualquer lugar no centro da cidade. Mas eu continuei dirigindo, cada quilômetro me deixando mais tenso, mais confuso, mais dividido entre fazer a coisa certa e a oportunidade da minha vida. O sol começou a se pôr e as luzes do caminhão cortaram a escuridão da BR-163. Só restavam uns 100 quilômetros para Cuiabá. E eu ainda não sabia o que fazer com o maior dilema da minha vida. Faltavam 50 quilômetros para Cuiabá quando seu Antônio começou a falar. Não muito, mas o suficiente para eu entender que estava carregando mais do que dinheiro naquela cabine. Estava carregando a história de uma vida inteira. Sabe, rapaz, ele disse olhando pela janela, às vezes a gente se mete em cada situação na vida. Eu apenas assenti, sem tirar os olhos da estrada, mas prestando atenção em cada palavra. Trabalhei a vida inteira como contador numa empresa grande. Homem honesto, pagava tudo direitinho, nunca devi nada para ninguém. Mas aí chegou a aposentadoria, e o que eu recebia não dava nem para comprar os remédios da minha esposa. Sua voz ficou embargada. Eu percebi que ele estava lutando para continuar. Ela tinha câncer, sabe? Precisava de um tratamento caro, muito caro. O SUS não cobria, o plano de saúde enrolava. E eu vi ela definhar na minha frente sem poder fazer nada. Meu coração apertou. Pensei na Márcia, nos meus filhos. O que eu não faria por eles? Foi então que um ex-colega de trabalho me procurou. Disse que tinha um jeito de conseguir dinheiro rápido, muito dinheiro. Só precisava que eu fizesse algumas transferências, mexesse em algumas contas. Era só por um tempo, até juntar o dinheiro do tratamento da minha dona. Agora eu entendia. Seu Antônio tinha se envolvido em algo ilegal para salvar a esposa. A história mais velha do mundo. Pessoas honestas fazendo coisas desonestas por amor. E deu certo? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Deu sim. Consegui pagar todo o tratamento, ela ficou curada. Mas aí descobriram o esquema. Meus ex-colegas foram presos e eu consegui fugir com esse dinheiro que era para ser minha parte. E agora? Agora estou indo embora. Vou para bem longe. Levar minha esposa para outro estado, começar uma vida nova. Esse dinheiro é tudo que me resta. Eu dirigia em silêncio, processando tudo o que tinha ouvido. Por um lado, entendia perfeitamente seu Antônio. Por outro, sabia que ele ainda estava errado. Mas quem era eu para julgá-lo? E se a polícia parar a gente? Perguntei. Aí você fala que não sabia de nada, que só deu uma carona para um velho cansado. Mas eu sei. Então esquece que sabe. Era mais fácil falar do que fazer. Como esquece uma coisa dessas? Como finge que não viu 2 milhões de reais? Quando chegamos aos primeiros semáforos de Cuiabá, seu Antônio me deu o endereço de um hotel. Não era no centro, como tinha dito antes, mas num bairro mais afastado. Parei em frente ao hotel, um estabelecimento simples, mas limpo. Quanto eu te devo pela carona, rapaz? Nada, seu Antônio. Foi um prazer ajudar. Ele pegou a mala, desceu do caminhão e, antes de se afastar, voltou até a janela. Obrigado, viu? E se alguém perguntar, você nunca me viu. Assenti e ele se afastou. Fiquei ali parado, vendo ele entrar no hotel, e só então percebi que minha camisa estava encharcada de suor.
Não era suor do calor, era suor do medo, da tensão, da indecisão. Peguei o celular e pensei em ligar para a polícia. Depois pensei em ligar para a Márcia, contar tudo para ela. Mas não fiz nem uma coisa nem outra. Apenas coloquei o caminhão em movimento e segui para o posto onde costumava passar a noite. Mas eu sabia que não ia conseguir dormir. Não com aquela decisão pesando na minha consciência. Parei num posto na saída de Cuiabá, onde sempre pernoitava quando fazia essa rota. O pessoal me conhecia bem. Dona Maria, que cuidava da lanchonete, sempre guardava uma marmita especial para mim. Mas naquela noite não tinha fome para nada. Estacionei o caminhão no local de sempre e fui tomar um banho. A água quente batendo nas costas costumava relaxar depois de um dia longo na estrada, mas naquela noite só aumentava minha agonia. Cada gota que caía parecia martelar a mesma pergunta na minha cabeça. E agora, Carlinhos? E agora? Deitei na cama da cabine, mas o sono não vinha. Peguei o celular e olhei as fotos da família que sempre me davam força nos momentos difíceis. A Márcia sorrindo no nosso último aniversário de casamento. O Pedro, no dia da formatura do ensino médio. A Ana brincando com nosso cachorro no quintal de casa. Será que eu estava sendo covarde por não ter entregue seu Antônio para a polícia? Ou estava sendo humano por entender a situação dele? E se aquele dinheiro fosse de pessoas que precisavam dele? E se fosse dinheiro público, da saúde, da educação? Por outro lado, pensei na história que ele me contou. Um homem honesto a vida inteira, que só se desviou do caminho para salvar a pessoa que mais amava no mundo. Quantos de nós não faríamos a mesma coisa? Quantos de nós não quebrariam todas as regras para salvar quem amamos? Liguei para casa. A Márcia atendeu no segundo toque, como sempre. Oi, amor, como foi a viagem? Tudo bem, meu amor. Só queria ouvir sua voz. Que bom, os meninos estão estudando. O Pedro disse que passou na primeira fase do vestibular da Federal. Meu coração se encheu de orgulho e ao mesmo tempo de uma angústia maior ainda. O Pedro na Federal significava gastos com moradia, alimentação, livros. A gente se virava como podia, mas não era fácil. Que notícia boa! E a Ana? Tirando notas boas também. Disse que quer começar um cursinho de inglês. Mais gastos, sempre mais gastos. E ali estava eu, sabendo onde havia 2 milhões de reais que poderiam resolver todos os nossos problemas financeiros para o resto da vida. Carlinhos, você está bem? Sua voz está estranha. Estou sim, amor, só cansado mesmo. Vem logo para casa. A gente te ama muito. Eu também amo vocês, mais do que tudo nessa vida. Desliguei o telefone e chorei. Chorei pela primeira vez em muitos anos. Chorei de desespero, de confusão, de amor pela minha família e de ódio por mim mesmo, por estar pensando no que estava pensando. Saí da cabine e fui até a lanchonete. Dona Maria ainda estava lá, fechando as contas do dia. Oi, Carlinhos, guardei uma marmita para você. Frango assado com arroz, feijão e farofa, do jeito que você gosta. Obrigado, Dona Maria. A senhora é um anjo. Aconteceu alguma coisa? Você está com cara de quem viu assombração. Quase ri da ironia. Assombração era uma boa definição para o que eu estava sentindo. Não, dona. É que às vezes a gente se depara com situações na vida que fazem a gente questionar tudo, sabe? Ela parou o que estava fazendo e me olhou com aqueles olhos de mãe que ela tinha. Carlinhos, em 40 anos cuidando desse posto, vi muito caminhoneiro passar aqui. Uns alegres, outros tristes, outros confusos como você está agora. E sabe o que eu aprendi? Que quando a gente está na dúvida sobre fazer a coisa certa, é porque no fundo já sabe qual é a coisa certa. Suas palavras me acertaram como um soco no estômago. Às vezes o caminho certo não é o mais fácil, ela continuou, mas é o que deixa a gente em paz com a consciência na hora de dormir. Comi a marmita em silêncio, pensando nas palavras dela. Voltei para o caminhão decidido a fazer a coisa certa, mas quando deitei na cama, as dúvidas voltaram com força total. Acordei antes do sol nascer, depois de uma noite praticamente em claro.
Minha decisão estava tomada. Eu ia procurar seu Antônio e convencê-lo a devolver o dinheiro. Era a única forma de eu conseguir viver em paz comigo mesmo. Cheguei ao hotel, onde tinha deixado ele na noite anterior às 6 da manhã. A recepcionista, uma moça nova, me informou que ele havia saído muito cedo com uma mulher idosa, provavelmente a esposa, e uma bagagem grande. Deixaram o quarto quitado e não disseram para onde iam. Senti um vazio no estômago. Seu Antônio tinha sumido, e com ele, minha chance de fazer a coisa certa. Ou pelo menos, a coisa que eu achava que era certa. Passei o dia rodando Cuiabá atrás dele. Fui em rodoviária, aeroporto, outros hotéis. Nada. Era como se ele tivesse desaparecido da face da terra. À tarde, desisti e voltei para o posto onde tinha pernoitado. Dona Maria percebeu minha agitação. Não conseguiu resolver seu problema, né, Carlinhos? Pior, Dona Maria. Acho que perdi a chance de resolver. Às vezes as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, filho. Não adianta a gente querer forçar. Mas eu não conseguia aceitar aquilo. Passei mais uma noite sem dormir direito e na manhã seguinte tomei uma decisão que mudaria tudo. Fui até a delegacia da Polícia Federal em Cuiabá. O delegado que me atendeu era um homem sério, de uns 50 anos, que me ouviu com atenção. Contei toda a história sobre seu Antônio, a mala, o dinheiro, tudo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Você fez a coisa certa vindo aqui, seu Carlos, ele disse finalmente. Esse caso pode estar relacionado a uma investigação que estamos conduzindo há meses. Senti um frio na barriga. Que tipo de investigação? Lavagem de dinheiro de uma organização criminosa que atuava através de empresas de fachada. Vários contadores foram presos na semana passada, mas um conseguiu fugir. Antônio. Antônio Ferreira da Silva, 72 anos, mandado de prisão em aberto há uma semana. Meu mundo desabou. Eu tinha ajudado um foragido da justiça. Pior ainda, tinha deixado ele escapar quando podia ter feito alguma coisa. Mas, doutor, ele me disse que fez aquilo para salvar a esposa. A esposa dele morreu há 3 anos, seu Carlos. Câncer mesmo, como ele contou. Mas a história do tratamento é mentira. Ela morreu porque não conseguiram custear o tratamento. Foi depois da morte dela que ele começou a se envolver com o esquema criminoso. Por vingança contra o sistema, pelo que entendemos. Senti como se tivesse levado um murro no estômago. Seu Antônio tinha me enganado completamente. Usou minha compaixão, minha humanidade, para escapar com dinheiro roubado. Vou ser preso? Perguntei, a voz trêmula. Você não sabia de nada quando deu carona para ele e veio aqui por livre vontade para colaborar com a investigação. Isso pesa a seu favor. Mas vou precisar que assine um termo de declaração e fique à disposição caso seja necessário depor. Passei o resto do dia na delegacia, contando e recontando a mesma história para diferentes policiais. Quando finalmente me liberaram, estava escuro e eu me sentia completamente devastado. Como eu tinha sido tão ingênuo, como deixei aquela história me tocar tanto. E agora, o que eu ia contar para minha família? Voltei para casa 3 dias depois do prazo que tinha prometido para a Márcia. Ela estava preocupada, como sempre ficava quando eu me atrasava. Os meninos também notaram que algo estava errado. Eu estava mais quieto, mais distante. Durante o jantar, tentei agir normal, mas era impossível. A Pedro perguntou sobre a viagem e eu só conseguia dar respostas curtas. Ana contou sobre a escola, sobre o cursinho de inglês que queria fazer, e eu apenas assenti, perdido em meus próprios pensamentos. Depois que as crianças foram para os quartos, a Márcia me chamou para conversar na varanda. Carlinhos, o que aconteceu? Você está diferente desde que chegou. Eu olhei para ela, para aquela mulher que dividia a vida comigo há mais de 20 anos, que me conhecia melhor do que eu mesmo. E não consegui mentir. Contei tudo, desde o momento que vi seu Antônio na estrada até a ida à delegacia. Quando terminei, ela ficou em silêncio por muito tempo, só segurando minha mão. Você fez a coisa certa, ela disse finalmente. Fiz.
Deixei um criminoso escapar. Se eu tivesse desconfiado antes... Carlinhos, você deu carona para um velho que parecia precisar de ajuda. Quando descobriu a verdade, foi atrás dele para tentar consertar a situação. E quando não conseguiu, foi direto para a polícia. Você sempre fez a coisa certa. Mas e se tivessem me prendido? E se eu não pudesse mais trabalhar, como ia sustentar vocês? A gente se viraria, como sempre se virou. O que importa é que você manteve sua honestidade, sua dignidade. Choramos juntos naquela noite. Era um choro de alívio, de libertação, mas também de preocupação com o futuro. Na semana seguinte, a história vazou para a imprensa local. Caminhoneiro capixaba colabora com PF em caso de lavagem de dinheiro, dizia a manchete do jornal. Meu nome não aparecia na matéria, mas as pessoas da cidade descobriram rapidamente quem era o caminhoneiro. As reações foram divididas. Alguns me parabenizaram por ter feito a coisa certa. Outros sussurravam que eu era dedo duro, que tinha traído alguém que confiou em mim. Houve até quem insinuasse que eu tinha ficado com parte do dinheiro. O pior foi quando alguns colegas caminhoneiros começaram a me evitar nos postos. Na estrada, a confiança é tudo. E alguns achavam que eu tinha quebrado um código não escrito de proteção mútua. Pedro e Ana também sofreram na escola. Alguns colegas faziam piadas sobre o pai detetive. Outros admiravam, dizendo que tinham um herói em casa. Mas eles lidaram com tudo com uma maturidade que me orgulhou. Uma tarde, voltando de uma viagem para São Paulo, parei no mesmo posto onde tinha passado aquela noite terrível em Cuiabá. Dona Maria me recebeu com um sorriso ainda maior que o usual. Carlinhos, que bom ver você. Oi, Dona Maria, como a senhora está? Bem, filho, e você? Vi na televisão sobre aquela história toda. Foi complicado, mas você fez a coisa certa. Tenho certeza disso. Às vezes eu fico pensando, será que fiz mesmo? Carlinhos, deixa eu te contar uma coisa. Meu marido trabalhou numa empresa durante 30 anos. Quando descobriu que o chefe estava roubando, ficou calado porque precisava do emprego. Sabe o que aconteceu? A empresa quebrou. Todo mundo ficou sem emprego mesmo, e ele passou o resto da vida se culpando por não ter feito nada. Suas palavras me trouxeram um pouco de paz. A verdade é que a gente nunca sabe as consequências das nossas escolhas, ela continuou. Mas pelo menos quando a gente escolhe fazer o certo, consegue dormir em paz. 2 meses depois do episódio com seu Antônio, eu estava tocando minha vida normalmente quando recebi uma ligação inesperada. Era o delegado da Polícia Federal de Cuiabá. Seu Carlos, preciso que venha até aqui urgentemente. Surgiu uma informação nova sobre o caso Antônio Ferreira. Meu coração disparou. Aconteceu alguma coisa, doutor? Prefiro falar pessoalmente. Pode vir hoje mesmo? Cancelei uma viagem que tinha marcado e segui direto para Cuiabá, com a cabeça fervilhando de possibilidades. Será que tinham prendido seu Antônio? Será que ele tinha me denunciado por alguma coisa? Será que queriam me prender? Chegando na delegacia, fui direto para a sala do delegado. Para minha surpresa, havia uma mulher de uns 40 anos sentada lá, chorando baixinho. Seu Carlos, esta é doutora Helena, filha de Antônio Ferreira. Ela trouxe informações importantes sobre o caso. A mulher se levantou e me encarou com olhos vermelhos de tanto chorar. O senhor é o caminhoneiro que deu carona para meu pai? Sou sim, senhora. Eu preciso lhe contar a verdade sobre ele. Sentei, preparado para mais uma revelação que mudaria tudo o que eu pensava saber sobre aquele caso. Meu pai realmente se envolveu com lavagem de dinheiro. Ela começou. Mas não foi por vingança pela morte da minha mãe. Foi chantagem. Como assim? Ele descobriu que a empresa onde trabalhava estava desviando dinheiro público. Quando tentou denunciar, ameaçaram matar toda a nossa família. Para nos proteger, ele foi obrigado a participar do esquema. O delegado me olhou e continuou a história. Descobrimos que Antônio estava coletando evidências contra a organização há 2 anos. Esse dinheiro que ele carregava não era parte do roubo, era evidência.
Cada nota estava marcada para ser rastreada. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Então, ele não era criminoso? Era e não era, respondeu doutora Helena. Tecnicamente participou do esquema, mas estava trabalhando como informante da Polícia Federal há 1 ano. Por que ele não me contou a verdade? Porque não podia. Se descobrissem que ele era informante, matariam ele e toda a nossa família. Por isso, ele fugiu com as evidências quando o esquema foi descoberto. E onde ele está agora? Escondido em local protegido pela Polícia Federal. Por sua causa, conseguimos localizar ele. Eu não entendia mais nada. Por minha causa, o delegado explicou. Quando você veio aqui e contou sobre o hotel onde deixou ele, conseguimos acessar as câmeras de segurança. Vimos que ele se encontrou com agentes federais disfarçados. Através deles, conseguimos fazer contato. Doutora Helena se levantou e veio até mim. Meu pai pediu para eu agradecer ao Senhor. Disse que o Senhor foi a única pessoa que mostrou bondade para ele naquele momento terrível e que sua atitude de procurar a polícia provou que ainda existem pessoas honestas no mundo. Saí da delegacia completamente atordoado. Durante todo esse tempo, eu tinha me culpado por ajudar um criminoso, quando na verdade tinha ajudado um homem que estava arriscando a vida para fazer a coisa certa. Liguei para Márcia e contei tudo. Ela chorou de alívio. Eu sabia, Carlinhos. Eu sabia que Deus tinha um propósito em colocar aquele homem no seu caminho. Como você sabia? Porque conheço meu marido. E sei que Deus não deixaria uma pessoa boa como você se envolver em algo ruim sem ter uma razão maior. Naquela noite, pela primeira vez em meses, consegui dormir em paz. 3 semanas depois da reunião na delegacia, minha vida mudou completamente. A Polícia Federal divulgou que o esquema de lavagem de dinheiro tinha sido desmantelado, graças às evidências fornecidas por Antônio Ferreira e à colaboração de um caminhoneiro capixaba. Desta vez, os jornais publicaram meu nome completo e minha foto. Carlos Eduardo Silva, o caminhoneiro que ajudou a desmantelar esquema milionário, dizia a manchete do principal jornal do Espírito Santo. A repercussão foi muito maior do que eu esperava. Recebi ligações de jornalistas de todo o país, pedidos de entrevista, convites para programas de televisão. Até um produtor de Hollywood ligou interessado em comprar os direitos da história para fazer um filme. Mas o que mais me emocionou foi a reação dos meus colegas caminhoneiros. Aqueles que antes me evitavam, agora me cumprimentavam com respeito. Nos postos, era recebido como herói. Dona Maria mandou fazer uma placa na lanchonete. Aqui come o caminhoneiro mais honesto do Brasil. Pedro e Ana também viraram celebridades na escola. Os colegas queriam saber todos os detalhes da história, e eles contavam com orgulho sobre o pai herói. O governador do Espírito Santo me convidou para receber uma medalha de honra ao mérito na capital. Foi uma cerimônia bonita, com a presença da minha família, colegas de trabalho e autoridades. Carlos Eduardo Silva representa o que há de melhor no povo capixaba, disse o governador no discurso. Honestidade, solidariedade e coragem para fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Quando chegou minha vez de falar, olhei para a plateia e vi a Márcia chorando de emoção, o Pedro gravando tudo no celular, a Ana acenando para mim. Vi também Dona Maria, que tinha feito questão de vir de Cuiabá para a cerimônia. Eu não sou herói, comecei, a voz trêmula de emoção. Sou apenas um caminhoneiro que tentou fazer a coisa certa. E se essa história ensina alguma coisa, é que todos nós enfrentamos momentos na vida onde temos que escolher entre o que é fácil e o que é certo. Falei sobre seu Antônio, sobre como julguei ele errado no início, sobre como a verdade às vezes vem disfarçada de mentira. Falei sobre a importância da família, da honestidade, da fé em Deus. Tem uma frase que minha mãe sempre falava: filho, a consciência é o travesseiro onde a gente deita a cabeça todo dia. Naquela noite em Cuiabá, eu quase não consegui dormir porque sabia que tinha uma escolha para fazer. Hoje, durmo em paz, sabendo que fiz a escolha certa.
A plateia explodiu em aplausos. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Depois da cerimônia, um empresário me procurou. Queria que eu virasse porta-voz de uma campanha nacional sobre ética e cidadania. A proposta era tentadora. Muito dinheiro, viagens pelo país, reconhecimento nacional. Mas eu recusei. Meu lugar era na estrada, com meu caminhão, levando as cargas que fazem o país funcionar. Essa era minha missão, minha vida. Uma semana depois, recebi uma carta de seu Antônio. Estava escrito à mão, com letra trêmula. Caro Carlos, espero que esteja bem com sua família. Quero agradecer novamente por sua bondade naquele dia terrível. O Senhor salvou muito mais do que minha vida. Salvou a justiça. Por sua causa, dezenas de criminosos foram presos e milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. O senhor é um verdadeiro herói, mesmo que não se considere um. Que Deus o abençoe sempre. Com gratidão eterna, Antônio Ferreira. Guardei a carta no porta-luvas do caminhão, junto com as fotos da família. Era uma lembrança de que, às vezes, fazer a coisa certa traz consequências que a gente nem imagina. 6 meses depois de toda aquela confusão, eu estava numa rota que não fazia há muito tempo. Vitória para Cuiabá. Era uma carga especial. Equipamentos médicos para um hospital público que estava sendo inaugurado. O próprio hospital tinha pedido especificamente que eu fizesse o transporte, depois de saber da minha história. Parei no mesmo posto onde tinha pernoitado naquela noite terrível. Dona Maria me recebeu com o carinho de sempre, mas havia uma novidade. Seu filho tinha voltado da faculdade, formado em administração, e estava ajudando a modernizar o posto. Sabe, Carlinhos, ela me disse durante o jantar, depois da sua história, muita coisa mudou por aqui. Os caminhoneiros começaram a conversar mais, a se ajudar mais. É como se a sua atitude tivesse plantado uma semente de bondade. Era verdade. Eu mesmo tinha notado isso nas viagens. Os colegas estavam mais solidários, mais dispostos a ajudar uns aos outros. A história tinha se espalhado pela categoria e virado exemplo. Na manhã seguinte, segui para Cuiabá. Quando cheguei ao hospital para fazer a entrega, uma surpresa me esperava. Seu Antônio estava lá, trabalhando como voluntário. Ele me viu chegar e veio correndo, com lágrimas nos olhos. Carlos, que alegria te ver! Nos abraçamos como velhos amigos. Ele estava diferente. Mais magro, cabelos mais brancos, mas com um brilho no olhar que não tinha antes. Como está, seu Antônio? E a senhora? Estamos bem, meu filho. Vivendo uma vida simples, mas honesta. Trabalho aqui como voluntário, ajudando na administração. É minha forma de tentar devolver para a sociedade um pouco do que tirei. Enquanto descarregávamos os equipamentos, ele me contou como tinha sido os últimos meses. Passou 3 meses em local protegido, depondo e fornecendo evidências. Quando tudo terminou, decidiu se mudar para Cuiabá mesmo, começar uma vida nova. Sabe o que mais me impressiona, Carlos? É que você me tratou com dignidade, mesmo quando pensou que eu era criminoso. Isso me deu forças para aguentar tudo que veio depois. Cada um de nós merece uma segunda chance, seu Antônio. E cada um de nós merece encontrar pessoas como você pelo caminho. Passamos a tarde conversando. Ele me contou que tinha usado parte da recompensa que recebeu da Polícia Federal para montar um projeto social que ajudava ex-presidiários a se reinserirem na sociedade. Aprendi que não adianta só combater o crime, ele disse. Tem que combater as causas do crime também. Quando me despedi dele, sabia que nossa história tinha chegado ao fim da melhor forma possível. 2 homens que se encontraram numa situação impossível e conseguiram transformar aquilo em algo positivo. Na volta para Vitória, parei num posto para abastecer. Havia um caminhoneiro jovem, de uns 20 e poucos anos, discutindo com o frentista porque não tinha dinheiro para completar o tanque. Quanto falta, companheiro? Perguntei. 50 reais, mas não tenho. Eu pago. Depois você repassa a gentileza para outro colega. Ele me olhou surpreso.
O senhor é o Carlinhos do Espírito Santo, o caminhoneiro da televisão. Sou sim, mas antes de tudo sou caminhoneiro como você. Paguei o combustível e segui viagem. No retrovisor, vi o rapaz acenar agradecido. Era assim que o ciclo continuava. Pequenos gestos de bondade se multiplicando pelas estradas do Brasil. Hoje, 2 anos depois de tudo que aconteceu, estou aqui na varanda de casa, vendo o sol se pôr sobre Vitória, escrevendo essa história para não esquecer nunca dos detalhes. Pedro passou no vestibular para engenharia na Federal. Ana está no 2º ano do ensino médio, tirando notas excelentes. E a Márcia continua sendo a mulher mais forte e sábia que conheço. Minha rotina não mudou muito. Continuo rodando as estradas do Brasil, levando cargas, conhecendo pessoas, vivendo a vida de caminhoneiro que escolhi há mais de 20 anos. Mas algo mudou dentro de mim. Uma certeza profunda de que cada encontro, cada decisão, cada gesto nosso pode mudar o rumo da história. Semana passada, parei para ajudar uma família que estava com o carro quebrado na BR-101. Era um casal jovem, com 2 filhos pequenos, voltando de uma viagem. Enquanto eu ajudava a trocar o pneu, o homem me reconheceu. Nossa, você é o Carlos do Espírito Santo. Minha esposa e eu assistimos sua entrevista na televisão. Que entrevista? Perguntei, porque já tinha dado tantas que nem lembrava mais. Aquela onde você falou que a estrada ensina que todo mundo tem uma história e que a gente nunca sabe quando vai ser o anjo ou quando vai precisar de um anjo. Lembrei da frase. Tinha falado isso num programa de domingo, quando o apresentador perguntou qual era a maior lição que eu tinha aprendido com toda aquela experiência. É verdade, respondi apertando os parafusos do pneu. A estrada é assim mesmo. Você salvou nossa viagem, disse a mulher com os olhos marejados. Não tínhamos dinheiro para chamar um guincho. A gente se ajuda, senhora. É assim que funciona. Quando eles se foram, fiquei pensando em como a vida é mesmo cheia de círculos. Há 2 anos, eu ajudei seu Antônio sem saber que ele mudaria minha vida. Ontem, ajudei uma família sem saber que eles talvez façam a mesma coisa por outra pessoa amanhã. Recebi uma carta da doutora Helena na semana passada. Seu Antônio está bem, continua trabalhando no hospital como voluntário e o projeto social dele já ajudou mais de 50 pessoas. Ela disse que ele sempre fala de mim como o anjo da estrada que salvou nossa família. Anjo, nunca me vi assim. Me vejo como um homem comum que teve que fazer uma escolha difícil e, pela graça de Deus, fez a escolha certa. Mas talvez seja isso mesmo que define um anjo. Não ter asas ou poderes especiais, mas simplesmente escolher fazer o bem quando é mais fácil fazer o mal. O Pedro me disse outro dia que quer ser engenheiro rodoviário, construir estradas melhores para o país. A Ana disse que quer ser advogada para defender pessoas inocentes. Fico orgulhoso vendo que a lição que tentei ensinar para eles, de que fazer a coisa certa sempre vale a pena, está dando frutos. A Márcia continua sendo minha bússola, meu porto seguro. Quando tenho dúvidas sobre qualquer coisa, converso com ela e sempre encontro a resposta. Foi ela quem me ajudou a entender que aquela experiência com seu Antônio não foi coincidência. Foi Deus me testando, me preparando para ser uma pessoa melhor. Amanhã pego uma carga de café capixaba com destino a São Paulo. É uma rota que conheço bem, mas sei que cada viagem é única, cada quilômetro pode reservar uma surpresa, cada pessoa que encontro pode precisar de ajuda ou ter algo para me ensinar. Porque é isso que aprendi nessa vida de estrada. Não somos apenas caminhoneiros levando cargas de um lugar para outro. Somos mensageiros de esperança, instrumentos de Deus para espalhar bondade pelo mundo. E quando a gente entende isso, cada viagem vira uma missão, cada encontro vira uma oportunidade de fazer a diferença. Hoje, quando deito a cabeça no travesseiro, durmo em paz. Não porque minha vida é perfeita, mas porque sei que, quando foi preciso escolher entre o certo e o errado, escolhi o certo. E essa é a maior riqueza que um homem pode ter.
uma consciência limpa e a certeza de que fez o melhor que podia com o que tinha. A estrada continua, longa e cheia de possibilidades. E eu continuo nela, levando mais do que cargas, levando a fé de que ainda existem pessoas boas no mundo e de que fazer a coisa certa sempre, sempre vale a pena. Que Deus abençoe todos os caminhoneiros do Brasil e que nossa categoria continue sendo o exemplo de honestidade, solidariedade e amor ao próximo. A estrada nos ensina, a estrada nos une. E a estrada nos mostra que, no final das contas, todos estamos no mesmo caminho. O caminho da vida, tentando fazer o nosso melhor para deixar o mundo um pouquinho melhor do que encontramos. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.